Olá, seja bem-vindo ao Prospect Experience, o seu podcast preferido a partir de agora. Tô certa, David? Nunca errou. É isso. Aliás, errou. Eu sei que você errou. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Muito prazer, eu sou a Flaviana Ribeiro. Você tá rápido, hein, filha? Tá aqui, ó, doido. gatilho. David Borges, sejam bem-vindos ao Prospect Experience. Realmente, né? É isso, a gente está aqui. Se você já assistiu a outros episódios do nosso podcast, você já sabe que a gente está aqui conversando sobre erros. Aquela história que ninguém coloca no slide, não coloca no pitch, né? Não conta em palestra, mas a gente conta. A gente quer saber dos nossos convidados justamente isso. Qual foi o erro que você cometeu que te trouxe até aqui? Eu tava pensando aqui enquanto você falava que era o seguinte: aquele que você levou pra terapia. Boa, boa. Temos escutado muito isso aqui, né? Inclusive, a palavra terapia. Vamos fazer um episódio, eu acho, com algum terapeuta, terapeuta. viu? A gente podia pegar a terapeuta das meninas, que é a Isa. A gente já traz a Isa. Aí. Exato. Eu tenho um psiquiatra pra trazer. Acho uma Isso é ótima ótimo. ideia, viu? Mas calma, ainda não é a sessão de terapia, tá, Rodrigo? Combinado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Flaviana, Rodrigo David. Cruz. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigado. Vou começar pedindo para você se apresentar para o pessoal. Claro. Quem é o Rodrigo Cruz? Rodrigo Cruz, ele tem 35 anos. É um cara muito família, muito tranquilo. Acredito que Deus é a única fonte que realmente pode nos deixar em pé e é a única fonte que nos dá a força para seguir os nossos propósitos. Eu sou formado em marketing e vendas com pós-graduação em gestão de negócios e marketing. Trabalhei já no ramo de revista há muito tempo, venho desse ramo de 10 anos numa casa. 2021, lancei a minha revista, a nova versão, né? E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desses erros que realmente ninguém fala, mas que com certeza conecta realmente as pessoas. Com certeza. Você sabe que eu lembro do lançamento da revista Nova Versão e eu lembro com muito carinho porque se apostou do lado contrário de todo mundo. Você lançou uma revista impressa quando estava indo todo mundo para o digital e eu fiquei felicíssima porque eu sou a pessoa da banca. Eu ainda compro revista, eu ainda compro jornal impresso e eu sou apaixonada por revista. Eu gosto do produto revista, sabe? Que você carrega, que você recorta e entrega para alguém porque você viu uma matéria que você lembra. A experiência de ler a revista ou jornal impresso é muito diferente do digital. Você não chega a ser um meio quente como o cinema, que a tua concentração fica toda ali, mas ela consegue prender muito mais a tua atenção. Você não tem um pop-up, você não tem, né, nada ali. Você consegue se concentrar naquilo. Então, quando eu vi a nova versão, eu fiquei completamente apaixonada. Sou fã da revista, sou suspeita para falar. E eu me lembro muito bem dessa sua fala. Quando nós fizemos uma reunião, você falou assim, eu amo isso, né? Eu sou daquelas que ainda vai na banca para comprar revista, né? E aí remete a tantas coisas, né? Lembranças do nosso passado que eu acho que a gente deixou se perder um pouco devido a essa modernidade da vida. De quando nós íamos realmente numa banca, de quando nós pegávamos um gibi para ler. Eu lembro que a gente esperava as férias para ter o almanaque. Da Mônica. Nossa, ler as histórias. Agora uma memória afetiva aqui. Viu? Eu sou dessa época do almanaque, gigantesco. Almanacão. Aí você ficava assim louco para chegar às férias porque você queria fazer As brincadeiras. As brincadeiras que vinham ali, as histórias de férias, quando era final de ano vinha histórias de Natal. Então, assim, quanta recordação que o impresso nos traz, né? Que aí vai remetendo ao nosso passado e traz essas lembranças afetivas, traz sentimentos que muitas vezes deixamos um pouco de lado. E eu vou te falar que a afetividade hoje é um ótimo negócio, a lembrança afetiva. Eu estava num evento mês passado, do Rafael Reis, e no evento estava um dos diretores da Editora Abril. E ele estava falando justamente sobre isso, sobre o relançamento de revistas que eles não estavam mais editando, como a revista Capricho, que foi um sucesso. Eles fizeram uma pesquisa, relançaram a revista e não fica na banca. Tá vendendo revistas que são sustentadas por assinantes, são revistas que nem vão para a banca, é só por assinatura mesmo. E como que a Abril está se reinventando e fazendo um cross desses dois universos, da revista impressa, do impresso com o digital. E aí, voltando aqui para o nosso bate-papo, alguém chegou a falar para você, cara, você está cometendo um erro, não vai para esse lado aí não, você está doido? Foi o que eu mais ouvi. Porque, assim, tudo aconteceu em meio à pandemia, né? 2020 teve o auge da pandemia e, inicialmente, as pessoas imaginavam que seriam 3 meses. E daqui 3 meses a vida vai voltar ao normal. E não voltou.
Então, nós tivemos diversos momentos de lockdown, fecha, abre, não, fecha. E nesse momento, onde eu estava numa outra empresa, eu acredito que muita gente também começou a virar a chave para uma palavrinha chamada propósito, né? Que você faz realmente o que você ama, o que você acredita. E aquele momento veio muito de encontro porque, assim, estávamos passando por algo que jamais imaginávamos. E foi nesse momento que eu resolvi virar a chave. Só que eu falei assim, eu não quero trazer um produto que seja mais um produto, né? Ele tem que ter um embasamento em cima de um propósito, em cima do que eu acredito nesse momento. Nossa, as pessoas falaram assim, você está ficando louco. Mas você está ficando louco, porque Rio Preto já tem revistas... Isso que eu ia dizer. Revistas Rio Preto tradicionais. já Sim. vem de uma história de revistas. Rio Preto, no mercado como um todo, diversas revistas. E a gente tem um episódio com a Adriele, inclusive, dela falando exatamente isso, né? Que muitas vezes a gente sente que o nosso mercado está inundado de concorrente, cheio e a gente não consegue parar para fazer conta se isso é uma realidade. Sim. Ou se a gente está só com medo de dar De um não próximo encarar, passo. né? Exatamente. É verdade. E ali, as pessoas... O que eu tinha como ideia era principalmente levar a revista para os condomínios. Só que os condomínios também não estavam querendo aceitar a revista, por conta da pandemia, né? Então, quando eu fiz todo o projeto, eu fui escutar uma pessoa que, para mim, naquele momento, ele tinha uma decisão muito forte, porque ele Peso. é uma pessoa, assim, extremamente incrível, assim. Ele sempre procura olhar por fora, assim, não só como... trazendo assim, o sentimento de amigo ou de querer dar uma força. Ele falou assim, você pode lançar, mas eu não acredito muito, não. Até porque, assim, você está falando muito da palavra propósito. Propósito não enche barriga, tá? Não paga boleto. Então, não vai colocando uma coisa com muito propósito e achando que isso vai ser o diferencial. É legal, mas propósito não vai te pagar os seus boletos. Deixa eu fazer uma observação que até a frase em si não está errada. A grande verdade é essa. A gente poderia ser purista aqui e querer falar assim, não, Exato. a frase do cara não está E não errada. tá. Não tá. O que acontece com o Rodrigo é que ele consegue tirar do propósito a rentabilidade que ele imagina, que ele buscava e tudo mais. Ele conseguiu. Eu acho que às vezes a questão do propósito não enche barriga é que a gente às vezes olha pro propósito de uma forma muito romântica. Isso, eu vou fazer perfeito. o que eu amo. Sabe aquela coisa do faça o que você ama, nunca mais tenha que trabalhar na vida? Mentira. Exato. Mentira do cacete. Você vai trabalhar às vezes muito eu mais. faço o que eu amo e tô trabalhando que nem um cavalo. Muito. Só que, cara, é diferente você trabalhar e trabalhar muito e ficar cansado E fazendo o que mesmo você quando gosta. você trabalha muito, da forma que você gosta, você se sente cansado e quer mandar pra puta que pariu um E dia. tem dia que você quer chutar o balde e morar no meio do sítio. Falávamos sobre isso agora Quantas mesmo. vezes eu não falei pra Flaviana, Por vou favor. vender tudo e vou comprar um sítio. É isso, Exato. mas isso não significa que você vai trabalhar menos. E a gente tem essa ideia romântica, né? De vou trabalhar com o meu propósito e... Não. Então, pra quem tá ouvindo a gente, que fique claro que se você tá puto, querendo vender tudo, comprar um sítio e abandonar tudo, porque tá cheio de problema, te falar... Aqui nessa mesa já tem 3 pessoas, fora os outros convidados que falaram a mesma coisa. Então, assim, Sim. todos nós passamos pelos mesmos problemas, pelas mesmas dores, angústias e, enfim. isso aí. Nós entendemos que, de propósito, um negócio sim precisa ter, mas ele não precisa ter só propósito. E- Ele precisa ter rentabilidade, precisa Isso ter aí. escala, ele precisa ter crescimento. Caso contrário, o nosso propósito, sim, aí voltando à frase do amigo do Rodrigo, ele não vai encher barriga. Por outro lado, Exatamente. falamos sobre isso lá no evento Prospect Experience. O seu propósito não pode ser só ganhar dinheiro. Com certeza. Você tem que entender que um negócio serve para servir também, né? Com certeza. E talvez seja aí o diferencial da nova versão. Siga da frase do homem, perdão pela interrupção. Imagina, aí veio o primeiro grande erro do Rodrigo. Não acreditar nele. Né? Temos um plot twist Olha aqui. só, você não acredita, mas você sabe, a gente tem... O David acabou de falar, a gente tem um episódio com a Adriele que ela falou exatamente sobre isso. Sobre o erro de não acreditar em você, de não reconhecer em você algumas Exato. coisas. Olha aí. Porque aí, assim, você fica... É um momento de vulnerabilidade que você está, porque você está lançando um projeto novo. Você está lançando algo que talvez naquele momento não seja uma novidade, algo que realmente... né? E aí vem a questão de uma pessoa que você deposita tanto, às vezes, uma expectativa de buscar uma resposta nas pessoas, que ali você esquece de você acreditar em você,
olhar para a sua trajetória e ver o quanto que você construiu para chegar até aquele momento, né? E aí, por que eu uso muito a palavra Deus? Porque, gente, quando eu fui fazer todo o projeto da nova versão, foi casando tudo que você fala assim, foi Deus que foi te mostrando as coisas, né? Não foi assim nada por acaso. Aí veio o primeiro erro, que não foi acreditar em mim. Aí eu fiquei uma semana naquela bad. Falei assim, caramba, o que eu vou fazer, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar. Pelo menos, dando certo ou não dando certo, pelo menos eu tentei. Mas aí vem aquela outra questão. Por ter trabalhado muitos anos numa revista, que é uma revista muito tradicional da cidade também, vem um outro erro do medo do julgamento. De como que as pessoas vão encarar aquilo, né? Poxa, trabalhou tantos anos, agora está querendo fazer igual, né? Aí você vai lá, haja terapia, para você entender que tá, o sol nasceu para todos e você pode fazer um projeto tão bom quanto com o seu olhar, né? Então aí vem aquele quebra-cabeça que você começa a montar. Primeiro, de acreditar em si, olhar para sua trajetória, pensar o porquê que você pensou no nome do projeto, o que te levou àquilo. Você começa a trazer esses olhares, as coisas vão começando a ficar mais claras para você entender. Não é um projeto igual o que já existe, é algo diferente. Então, se é algo diferente, por que eu não posso? Né? Então, aí sim, eu lancei a nova versão em junho de 2021. Soltamos a primeira edição e naquele momento foi espetacular porque eu tive pessoas que acreditaram apenas, né? Vai, nós estamos com você. Então, eu comecei a entender que, de fato, não que aquele cara foi ruim, aquele amigo. Ele me trouxe uma verdade do ponto de vista dele, que ele não estava errado. Só eu precisava saber diferenciar que o propósito não era algo romântico igual eu tinha, né? Mas que realmente precisava ter esse equilíbrio. E talvez tenha sido por conta desse amigo que fez o Rodrigo abrir os olhos, que o Rodrigo meteu o chinelo e acelerou, porque, fim das contas, tem gente que usa essas opiniões para morrer, mas tem quem use essas opiniões para catapultar, né? Para impulsionar. E imagina o Rodrigo, se ele tivesse ainda com aquela visão romântica, né, de um mercado fácil, de um mercado não competitivo, será que seria o sucesso que é hoje? Será que ele teria o posicionamento que é hoje? Será que ele não teria quebrado mais a cabeça se não fosse esse cutucãozinho do amigo? Cara, se você só de propósito, talvez você não viva, né? Então, E é um marqueteiro, né? A gente tem um episódio aqui falando com duas pessoas do time da Prospecta. E a Fernanda, que participa desse episódio, falou: às vezes eu vou só para provar que vai dar certo e faço dar certo. Tem o seu lado marqueteiro aí também. Tem um orgulho, tem um ego. E assim, e aí, Rodrigo, conta um pouquinho desse processo, né? Que foi... Você sinalizou que não é o mesmo produto. Não tinha a intenção de ser o mesmo produto, mais do mesmo, enfim, porque você tinha uma crença. E conta um pouquinho sobre como foi essa construção. A construção, eu vim de um veículo que ele é muito voltado para o social. Tá bom. Né? É uma característica da nossa cidade, inclusive, né? Exato. Só que eu percebi e eu vi essa característica cair um pouco depois da pandemia, né? Ao que as pessoas davam muito valor, fechou-se um pouco, né? Continua, bacana. Só que a crescente da rede social trouxe muito isso. Você faz hoje O seu social. O seu social. Né? Na verdade, mudou o veículo, né? As pessoas Totalmente. continuam tendo o mesmo interesse, mas em outro canal. Vamos pensar. Quando eu entrei em veículo impresso, 2009, nós tínhamos ali o varejista que dependia da revista para vender o sapato anunciado. Essa revista saía uma vez por mês. Então, esse produto que ele fotografou hoje, só o mês que vem vai estar na rua circulando. Mas vendia, porque era um dos canais que tínhamos forte para divulgação. Com a crescente da... Nessa época não tinha dinheiro para TV, né? Então, revista era um meio de comunicação Exato. acessível. Isso. Só os grandes faziam a TV, né? Sim, sim. Agora, com o crescimento do marketing digital, você posta um sapato agora, você vende ele daqui a pouco. Sim. Né? Então, o perfil
das pessoas para anunciar mudou. Então não era mais aquele rapaz que anunciava na revista para vender daqui a um mês. Ele quer vender agora. Então ele utiliza muito mais o marketing digital. Ele vai utilizar a revista como um posicionamento para mostrar a marca dele de uma outra forma, mas não vai depender tanto da questão do varejo ali, de venda. É um conteúdo mais longo, né? É um conteúdo que Exatamente. você vai usar por um período mais longo. Exatamente, que assim, ele não vai ser tão sazonal. Uhum. Agora, o evento social, eu comecei a perceber que isso começou a acontecer também. As pessoas esperavam para ver um evento que tinha acontecido lá atrás. Se o teu evento acontece hoje, amanhã ele já está velho. Porque você já postou, já fez stories, outro que está lá participando Isso também. aí. Então, as pessoas estão vendo ali naquele momento. Eu quero saber agora, quem E está na festa? E exatamente, eu percebi isso. Eu percebi que, assim, as pessoas, elas se interessam, mas acabou um pouco daquela vontade de saber quem que é aquela pessoa que você não tem tanto acesso. E, na verdade, eu não quero mais saber quem é aquela pessoa. Eu quero acompanhar a rotina dela, ver o que ela faz, o que ela come, quem De que são forma os ela pode me filhos. inspirar? Exatamente. né? Eu quero o dia a dia. Exato. Não é mais só a foto do vestido que ela usou no evento. Então, assim, quando eu lancei a nova versão ali, por a gente estar passando por aquele momento de pandemia, eu vim desse nome porque era uma nova versão, primeiramente, do Rodrigo como profissional. E eu queria que aquele canal fosse um canal para falar sobre a nova versão das pessoas, das empresas, dos negócios, porque tudo teve que se mudar, se ressignificar. Tudo teve essa mudança. Então, a nova versão seria esse canal para contar. E eu acredito muito que o que inspira, o que conecta, o que traz esse propósito é a gente conhecer um pouco mais da história do outro, né? Eu me sinto próximo a vocês quando eu sei um pouco da sua vida, quando eu sei um pouco da sua. Coisas que eu aprendo, coisas que podem ser legais, né? Coisas que experiências que vocês passaram, vocês podem compartilhar. Dessa forma, eu me sinto mais próximo a vocês, né? E a E a revista... nova versão seria para isso. E ela continua sendo a mesma revista de 2021? O que é que mudou de lá para cá? A essência continua, né? Mas nós começamos a trabalhar outras ações, porque eu acredito muito que o marketing ele tem que ser diverso. Ele não é apenas um caminho. Aproveitando essa pergunta da Flá, complementando ela, o que estava naquele plano de negócio que você desenhou no seu quarto, no seu escritório, enfim, que você estava com aquilo na cabeça, pô, vou fazer uma revista assim, sensado. Mas o que não saiu como esperado? Para que você tivesse que sim fazer uma mudança de rota, porque tem mudança de rota que lá na Prospecta a gente muda de rota praticamente como a gente muda de roupa. Né? A gente começa a se organizar e de repente daqui 2 meses sai uma tecnologia nova, a gente tem que vai para cá, vai para lá, vai se ajustando. E no teu mercado, Rô, como é que você organiza, como você olha para trás e fala assim, poxa, essa mudança, essa intenção que eu tinha lá atrás, ela não se concretizou porque eu errei. Nesse ponto, eu não deveria ter pensado em ir para esse caminho. Isso aqui deveria ter ido 15 graus para o lado só. Como é que você olha para isso para trás? O que eu percebo mais assim dessa mudança significativa que eu tive que fazer é não estar atento, talvez não ter trazido antes justamente ações como o digital, como essa conexão de relacionamento, isso lá atrás. Ah. Então, eu percebi que assim, começou legal, as pessoas acreditavam e queriam estar comigo até um ponto. Mas depois, o que eu tinha que oferecer mais? Que aí eu já não estava oferecendo. Porque eu fiquei muito ligado só apenas no impresso. Então, aí nisso, eu tive que realmente começar a buscar ações para realmente oferecer mais para quem estava comigo. Isso foi rápido? Você conseguiu identificar Não, esse porque eu erro sou rápido? cabeça dura. Parece todo mundo que tá assistindo a gente. Eu sou cabeça dura. E assim, Porque a na gente sempre verdade... acha que tá certo, né? E na verdade, assim, se dentro desse processo, se tiver até um outro erro que eu possa compartilhar, é a parte de querer agradar todo mundo. Boa. Esse daí é um clássico, Esse hein? aqui, se a gente pegar essa avenida agora, a gente vai parar longe. Querer agradar todo mundo. Não faça essa besteira. Tá, e eu tenho talvez a convicção de que esse é um dos principais erros que a gente também cometeu, que a gente comete até hoje como operação. Que é, não só todo mundo, mas eu coloco todos os clientes. Querer agradar todos os clientes. Como que você enxerga hoje, Rô,
essa... Porque tem cliente que acha que o seu editorial deveria ir para a esquerda. E tem cliente que prefere que... Não, pelo amor de Deus, nada político. Mas você deveria falar mais sobre esse tema. E tem clientes que te encontram, cara, você podia mudar a tua revista e começar a falar sobre isso. Porque sempre tem uns caras que são mais inteligentes, mais espertos, né, do que a gente. Sim, só uma dando palpite, inteligente. dando palpite nos nossos negócios, mas muitas vezes sem estar ali respirando o que a gente faz. Então, como que você enxerga isso, né, de querer agradar todos os clientes? O que você tira de ensinamento disso? Como você, se quiser compartilhar com a gente causos, né? Sim. Inclusive para a galera entender, porque é isso que a gente quer contribuir com quem está em casa, inclusive. Cara, às vezes a gente está gastando tanta energia tentando agradar todos os clientes que a gente tem e, na verdade... Eu vou voltar um tópico atrás, é o que a gente fez com o Prospecta quando a gente decide desligar o offline. Eu não lembro exatamente o ano que a gente fez isso, mas 40% do nosso faturamento era proveniente do offline. Era de anúncios, revistas, TV, outdoor, rádio. Só que era tão difícil, eu tinha que fazer uma força tão grande para rodar 2 pratinhos, que era tão desgastante. Eu chegava em casa morto. E assim, tinha que gerir 2 equipes, 2 braços. Eu não tinha... Não era... Chegou uma hora que a gente olhou e falou, cara, quer saber? Foca no digital. Exatamente. Então, conta um pouco disso pra gente, pra que a galera de casa também entenda o que você sofreu. Um dos erros que eu vejo que acontecer muito é a pessoa ela chegar com uma proposta e querer abraçar tudo, mudar totalmente. E aquele produto se tornar algo totalmente perdido, né? E eu não queria isso para mim. O que você falou é muito interessante, porque eu vejo da seguinte forma. A vida, elas são feitas de escolhas. Se você escolhe por um caminho, você vai perder algumas oportunidades. E você tem que estar consciente disso. E tá tudo bem. Escolher uma renúncia. Exato. Então, assim, no que a gente se diferenciou muito desde o início? Por trazer muito conteúdo, né? E por trazer um conteúdo de uma forma leve, porque eu acho que é assim que a vida tem que ser hoje. Eu posso contar a tua história e ela pode ser divertida, ela pode ser legal, ela pode ser uma história curta, ela não precisa ser aquela história complexa, né? Eu não preciso ficar entrando na sua vida particular, mas eu posso inspirar as outras pessoas contando um pouco de quem você é. E quando eu segui por esse caminho, foi legal, só que assim, a nossa cidade ainda tinha muito o hábito do social. Então, muita gente, não, você tem que ter social na sua revista. Cadê os eventos? Não, você tem que ir em evento. Você tem que estar em todos os eventos, você tem que trazer para a revista. Aí eu parava para pensar, mas não é isso que eu quero. Então, aí, nessa questão que entra a tua escolha. Eu posso estar perdendo de não ter. Posso estar perdendo ali um nicho, posso estar perdendo... Mas, se eu me mantenho fiel ao que eu pensei, eu vou ter o meu público. Eu não vou ter todos os públicos, mas eu vou ter o meu. E é muito difícil, imagino, Rodrigo, dar tua opinião também sobre isso, que assim, durante a turbulência, a gente não sabe se o avião vai cair ou não. A gente só descobre que o avião não caiu quando a gente abre o olho e ele está em pé. Exato. Ele está voando ainda. Então, a gente, nesse caso, na questão do social, você não sabe... Você tinha um feeling... Tinha uma percepção, tinha o seu propósito bem fincado. Mas no fundo, lá, não Bate há como aquela saber. insegurança, né? Não, imagina não haver como saber se essa pessoa tinha lá no fundo, uma razão. Uma razão. Exato. Então, assim, cara. Então, como ficava o seu coração? Porque quem tá ouvindo a gente passa por esse problema nesse momento, que é. Eu faço cafés, mas tem muita gente pedindo cappuccino agora pra mim. Cara, e aí, será que eu faço? E a gente fala muito e o medo de perder aquilo que nem aconteceu, que é o fear of missing out, né? O medo de ficar de fora. E se o mercado de social, sei lá, virou a chavinha do mundo e ele explodiu de novo e eu tô de fora? Então, como é que ficou o teu coração naquele momento? Tive a chance de participar e não Isso, participei. Exato. E imagino que, passando por um julgamento de mercado, né? As pessoas ali olhando ele de fora, julgando como ele estava se comportando. Então, tava todo mundo, um monte de gente torcendo contra. E aí, Rodrigo, o coração nesse momento? Como é que foi essa... Fica muito balançado, com certeza.
né? Porque aí você chega em casa e você vai rever aquele seu propósito. Aí você vai falar assim, não, mas espera aí, vamos tentar encaixar alguma coisinha, vamos ver como que seria. Deixa eu Então, aí você diagramar essa começa- página aqui. Aí você começa a fazer alguns estudos ali para ver assim, ó, não, se eu fizer dessa forma... Aí você começa a buscar algumas alternativas, que não precisa ser realmente daquela forma como era. E aí sim, eu comecei a abrir, mas de uma outra forma. Por que não conectar as pessoas? Não precisa trazer o evento, mas a gente pode falar sobre esse evento. Todo evento que é feito, existe por trás uma história. E essa história ela pode ser contada. Então, eu não preciso mostrar ali o rosto das pessoas, aquela página daquele social que você só vê as fotos. Mas eu posso montar para falar sobre esse evento e trazer a história por trás desse evento, né? Então, sim, a gente pode abrir de uma outra forma, né? Trazendo um pouco mais dessa flexibilidade, de um equilíbrio, talvez não fugindo do que é a essência do negócio, mas sim agregando, mas de uma forma diferente. Mas na hora que você recebe ali a proposta, olha, eu quero colocar o casamento da minha filha, quero colocar 2 páginas. Poxa, Pesa. né? E aí? Pesa, aí você fala assim, Financeiramente, nossa, pesa. lógico, é legal assim, porque é um dinheiro que vai entrar tudo. Mas aí você olha para o teu negócio, você fala assim, gente, não encaixa com o que eu ofereço hoje. Eu vou ter que falar não. E aí você aprende que assim, você tem que ser fiel àquilo que você escolheu. Né? Então, É isso. E você conversa com empresários, empreendedores, gestores muito diferentes, né? Negócios muito diferentes entre si. Tem alguma coisa assim que converge todo mundo? Você percebe? Por que esse cara te procura? Por que as pessoas publicam num veículo impresso ainda hoje? tá. Realmente, a revista ela é bem diversa de assuntos, né? Então, claro, cada edição a gente trabalha, às vezes, alguma matéria, dando algum foco maior, mas de certa forma, assim, ela é bem diversa. Flá, isso é muito louco, porque, assim, hoje, eu acho que a gente fala muito sobre isso, sobre a questão de histórias, de conteúdos, que as pessoas elas já nos buscam querendo trazer esse conteúdo. Tanto que se você olhar a nova versão, a gente quase não tem anúncio institucional. Mas porque as pessoas elas sempre querem falar da história Pessoas. delas. Nossa, tocou num ponto maravilhoso. Que é assim, nossa, agora a gente vai longe. Enveredar aqui. Enveredar, é. Uma dúvida, ô Rodrigo, assim, nós, no nosso mercado, a gente vem ouvindo... A Flaviana é uma especialista em trazer esse ponto com a gente. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Aquele marketing, aquele anúncio do carro, aquele anúncio da empresa, aquele anúncio da luz, da câmera, ele já não carrega o mesmo peso. Já não é mais tão atrativo. Já não é mais tão atrativo. A gente tinha um discurso lá no passado, e a gente até usa esse discurso até hoje, que assim, muitas vezes o cara tá folheando uma revista, a gente dava esse exemplo, inclusive. Tô folheando uma revista. Quando meu olho bate em uma determinada página e ele percebe que aquilo é um anúncio, Eu passo. mesmo de forma inconsciente, eu não paro para ler o que tá ali. Mas se aquilo tá vestido de um conteúdo, Exato. amarrado a uma boa estratégia de diversificação de canal, então eu vi esse conteúdo acontecendo nessa página dessa revista, depois eu passei num outdoor e estava falando dessa mesma marca, quando eu entro na rede social eu sou impactado pelo mesmo anúncio, também vejo um influencer falando sobre a marca que... Então assim, eu começo a costurar toda uma jornada de ponto de contato ali, que é o que você traz, inclusive na sua palestra do evento, para cercar o consumidor. E então, você acredita que a transformação do anúncio tradicional, criativo, afinal de contas agora a gente está vendo inteligências artificiais produzindo coisas malucas e incríveis, mas você acredita que esse formato tem dado mais espaço ao formato conteúdo, né? História, storytelling, né? A contação da história do que está por trás da marca, enfim, você consegue... Totalmente. Eu acredito muito, e eu vejo isso até mesmo no meu mercado acontecendo, que assim, se você bolar algo muito criativo, vai chamar atenção e vai ser legal. Mas que só fica, né? aquilo não vai resolver, né?
Eu falei para vocês no começo que assim, a gente acredita que o marketing ele tem que ser visto como um todo. Não é só revista, não é só TV, não é só outdoor, é tudo. É a pessoa fazer um bom posicionamento dela no digital, ela fazer uma boa campanha. E quando ela consegue alinhar tudo isso numa comunicação diferente, utilizando cada uma dessas plataformas e trazendo a linguagem mais apropriada, ela consegue ter um resultado maior. Agora, para falar sobre essa questão de conteúdo, o que eu vejo? Não adianta mais você só colocar uma imagem bonita e achar que aquilo vai te trazer um retorno. Porque é a primeira coisa que as pessoas viram. E muitas vezes elas não prestam nem atenção. Aquilo tem que dizer alguma coisa para ela, Exato, né? porque eu tenho um cliente que eu já cansei de falar para ele, mas aí a gente respeita também. Ao invés de você trazer só o seu anúncio, por que você não pega cada mês e você fala sobre um serviço que você oferece? A pessoa, muitas vezes, ela bate o olho, vê aquela imagem, ela não vai botar atenção. Às vezes você tem um serviço que você oferece que ela estava precisando, mas ela não sabe que você vende. Então, quando hoje você dá a oportunidade para você trazer mais conteúdo, você falar sobre serviços, além de você gerar mais posicionamento, mais valor para a tua marca, você vai criando uma referência. E aí a pessoa, a cada mês que ela vai acompanhando, poxa, esse mês ele falou sobre isso, mês passado ele falou sobre outro assunto. Então, a forma de você ganhar é mais essa referência, essa notoriedade com o impresso hoje que eu vejo, é muito voltada pelo conteúdo. E aí a gente procura trabalhar o quê? Um título que já chama atenção porque a pessoa está falando, um subtítulo, porque às vezes ela não vai ler o texto inteiro. De cabo a rabo. Mas se ela vê a imagem, lê o título e o subtítulo, ela já sabe sobre o que a página está falando. Então a gente procura fazer muito mais dessa forma. A nova versão hoje, ela é... A exemplo do que o João falou no Prospect Experience, né? Você não precisa ser um especialista em hambúrguer, mas em quem consome hambúrguer. Eu acho que a nova versão hoje, a especialidade não é o anúncio, né? Não é o conteúdo. Na verdade, vocês são especialistas em pessoas. Porque é o que você falou, você precisa entender um pouco daquela história para poder contar essa história. Exato. E conectar o leitor com ela, né? E até porque, Flávio, nós temos hoje diversas empresas que oferecem o mesmo serviço, Exato. o mesmo produto. O que vai fazer eu comprar de um e não comprar do outro? Muitas vezes não vai ser o preço, mas vai ser o relacionamento que eu crio com aquele consumidor através de um conteúdo que eu passei, através de uma oportunidade que foi me dada de conhecimento. Aproveitando esse tópico do relacionamento como um fator de diferencial, como que você enxerga hoje, dentro da tua estrutura, esse relacionamento e Porque muitas vezes a gente só lembra, o vendedor, ele sempre que toca o celular de um dono, de um gestor, vindo uma ligação de um vendedor, é para tentar vender. Mas como que você trata isso hoje, Rodrigo? Essa construção de relacionamento. Então, como que a gente pode agregar para quem está ouvindo a gente hoje um vendedor que vende soluções de comunicação, que não pode ser aquele cara chato que só liga para vender anúncio? Eu não posso te ligar só para vender espaço. Então, como que você se faz presente? Como você constrói? Como o cérebro do Rodrigo pensa em relacionamento hoje com esse mercado que está tão acelerado e trocando, às vezes, de veículo por conta do excesso de opção? Tá. Né? Eu vou te dar o meu exemplo, tá? Que é o que eu fiz muito, que é o que eu... E eu sempre fiz isso de uma forma muito natural. Não foi nada forçado. Boa. Então, o que eu fiz? Ali, teve um determinado momento onde eu vi que as pessoas deram uma oportunidade para o Rodrigo, quando o Rodrigo começou com a nova versão, por conta do relacionamento que eu tinha feito com elas, né? E eu acredito muito que, assim, o que vai diferenciar, né? O que vai realmente trazer esse olhar para um vendedor para realmente fazer um bom trabalho, se torne interessado pelas pessoas. Não se torne interesseiro. As pessoas sabem diferenciar um do outro. Com certeza. Se interesse por quem é a Flaviana, pelo que a Flaviana tem para oferecer e de que forma que eu posso ajudar ela. Crie esse relacionamento que automaticamente
você vai ter esse sucesso, porque as pessoas vão se lembrar de você. Mas vão se lembrar porque você é uma pessoa que está ali disposta a ajudar e contribuir. E eu acho que vocês fazem isso de uma forma muito inteligente, porque, e aí entrando um pouco no aspecto do todo da revista, além da revista impressa, você tem os canais digitais e tem a cereja do bolo, para mim, que é o evento de conexão que a revista promove entre os anunciantes, entre as pessoas que participaram das matérias, não necessariamente quem contratou o serviço, mas esteve dentro da Exato. revista de alguma forma. É um momento, uma vez por mês, que você conecta todo mundo e dá oportunidade de networking, de conexão, de geração de outros negócios que não necessariamente vão acontecer dentro da revista. É, de novo, né, o pessoa com pessoa, o ser interessado, né? Uma curiosidade, Exatamente. tentando transformar isso de forma tangível para quem está assistindo a gente. Vocês acham que a gente está falando de uma camada de serviços e entregas gratuitas para os clientes? Tipo, será que as empresas estão lembrando que talvez elas precisem de uma camada de entregas gratuitas? Né? Vamos dar um exemplo, né? No caso da revista, não é gratuito o evento. Enfim, ele tem o custo dele com relação a custo e tudo mais. Mas é uma entrega É um serviço a mais. é um serviço a mais. E assim, no caso de agência, por exemplo, como a gente vive hoje, né? Muitas vezes a gente faz reunião com o cliente, fazendo o nosso diagnóstico com ele, e a gente entende que ele não está pronto para entrar. E acabei de fazer para ele uma entrega gratuita. Esse diagnóstico ele não é cobrado, né? Ao mesmo tempo, isso no Rodrigo, muitas vezes ele vai conversar com alguém e esse alguém fala assim, não, mas Rodrigo, eu quero muito colocar o sapato aqui, onde ele trouxe no começo, e eu queria estourar de vender sapato. O Rodrigo vai olhar para a cara dele e falar assim, cara, entendo, mas pega o valor disso aqui esse mês, para escoar esse sapato que ele vence até o final do mês, você precisa anunciar no Instagram, por exemplo. Tipo, quando eu trago para o cara uma solução, eu falei de serviço gratuito, mas quando eu trago soluções gratuitas ali, microentregas gratuitas para o meu cliente, isso você entende que é esse relacionamento? Porque eu vejo muito isso na gente, os mais antigos, nós carregamos isso um pouco mais. É o que você pode fazer a mais pelo outro, sem ter aquela pretensão do fechamento. Sim. É o servir. Porque ela pode Antes acontecer. de vender. Exato, ela pode acontecer ou pode não acontecer, mas se ela não aconteceu, você deixou as portas abertas porque você se interessou verdadeiramente por aquela pessoa. É uma camada de servir em negócios. Isso. Se a gente pudesse É o resumir que esse... você está entregando para esse cara antes de oferecer? Por que eu vou contratar você se eu nem te conheço? Ao passo que se você já me contou quem é você, eu já sei o que você faz, inclusive você me ensinou a fazer um monte de coisa aqui, agora a partir daqui eu não consigo mais, então, ok, eu estou pronto para te contratar. É isso. Ô, Rô, a gente já está caminhando para o final, e aí eu queria saber o seguinte, qual que é o erro que você estamparia numa parede para olhar todo dia e não esquecer? Você consegue pensar numa frase, numa coisa que aconteceu na tua vida e falar, cara, isso aqui eu não posso esquecer. E você até colocaria num quadro para outras pessoas verem e não cometerem o mesmo erro. É mais focado no meu trabalho ou focado em mim? Qualquer coisa. Eu falo O erro é seu. Eu acho que o grande primeiro erro que eu deixaria e que eu deixo visível para todos os dias eu não esquecer é o quanto que eu tenho que acreditar em mim todos os dias e olhar sempre para o meu começo. E que é um erro que eu cometi lá na frente. E eu falo que, assim, talvez um outro erro, não ouvir mais as pessoas, que muitas vezes eu deixei de ouvir pessoas, assim, que foram bem pontuais, me trouxeram ali alguns insights, mas eu não quis ouvir e depois eu paguei um pouco esse pato, né, de realmente ter sido essa cabeça dura, como, por exemplo, olha, faz a revista, mas pensa já em alguma coisa focada mais no digital, traz algumas outras coisas. Então, assim, deixei isso um pouquinho mais para frente e isso foi um pouquinho pesado no início, né? Então, mas eu acredito que esses dois erros eu deixaria estampado. Então, assim, o fato de você não acreditar em você e de não ouvir as pessoas. De ouvir as Acredita, pessoas. mas escuta também. Exato. Acredita desconfiando um pouquinho? Equilibra ali, equilibra. Eu fico pensando sempre assim, né? Que se eu tive uma ideia que pouca gente, que eu vejo pouca Você fala gente isso, é colocando verdade. no mercado, Por quê?
quê, né? Será que eu sou um Einstein? Sabe? E Ou eu que só deveria só minha ouvir? mãe fez filho esperto? Ou será que alguém já se ferrou no meu lugar e eu só não tô enxergando isso? É isso aí. Então faz muito sentido. São bom duas conselho. plaquinhas boas de colocar em parede. E quem não conhece a revista Nova Versão ainda, te acha onde? Onde que eu posso ler a revista Nova Versão, impressa ou digital? Hoje nós estamos pontos impressos em mais de 80 condomínios e mais de 600 pontos comerciais, né? A nossa distribuição ela é muito focada. Nós não temos um ponto em específico onde a pessoa pega a revista, porque a gente quer realmente sempre distribuir ela focando mesmo no empresário, no empreendedor, ele está recebendo. Mas nós temos ela na versão digital, ela está no nosso portal, né, revistanovaversão.com. Lá tem a versão do mês e também tem as outras edições. Pode tanto folhear ali pelo site mesmo, como baixar no celular, tablet ou no computador. Maravilha. Muito obrigado. Inclusive, fica a dica, a edição de junho. Maio tá maravilhosa, tem uma matéria incrível sobre o Prospect Experience, sugiro que você leia, porque ficou maravilhosa, né? Isso. Exato. E esse foi um outro case muito bacana, que quando eu pensei nessas páginas, não tinha para mim não trazia só essa questão de mostrar o evento em si, né? Mas não, por que nós não podemos trazer um conteúdo sobre esse evento? E nada melhor de trazer conteúdo para falar um pouco sobre o evento e quem está por trás dele, né? É isso aí. Então, é isso aí. Esse é um pouquinho do trabalho que nós fazemos. Pessoas, sempre sobre pessoas. Oh, muito obrigada. Eu que Obrigada mesmo. É agradeço. sempre um prazer tomar café com você, viu? Mesmo sabendo que você não toma café, é um traço incrível, imperdoável da sua personalidade, mas eu gosto de você mesmo assim. Obrigada. Ouvi um ditado que diz: não confie em quem não toma café. Não. Não, mas no meu caso é diferente. É diferente. Eu atesto. Obrigada, viu? A Eu gente que vai marcar agradeço, outros claro. cafés sem café. Tá. É isso. David e Flaviana, eu quero dizer que eu admiro vocês dois como profissionais, como pessoas. O David, a gente se conhece desde a época da igreja, da catequese, né? E a Flá, eu vim conhecer por conta da revista, mas... Eu não lembrava desse episódio da catequese. Eu soltei um aqui agora. Você não e aí lembrava? desbloqueou uma Te memória. Juro, cara. Você era tão legal, David, na época da catequese. Não, assim, mas Olha mano, só. Não, porque as crianças lá, tinham umas crianças que eram chatas. Aham. Mas ele era sempre Ele era muito legal. simpático. Ele era legal. Ele Tá vendo é. só? Esse sorrisão aberto o tempo inteiro. Fácil. Mas olha que incrível, cara. Eu não lembrava dessa história. Desde a época da catequese. Que incrível. E depois nós treinamos juntos numa academia Disso eu lembro. bem mais Aí. tarde. Bem mais tarde. Ih, já vi que esse café vai estender. Vai estender. Rodrigo, muito Obrigada, obrigado. viu? Parabéns pela sua jornada de vocês. Nossa, Foi um Parabéns prazer estar você, aqui. cara, de verdade. de Foi um verdade. prazer esse bate-papo. Obrigado. Obrigadão, viu? Obrigado, viu? E obrigado a você que ficou aqui, acompanhou tudo, vai acompanhar os outros episódios que também já estão disponíveis no YouTube, nos canais aí de podcast. Escute todos, porque, olha, tá um melhor que o outro. É isso, comenta, curte, faz o que tiver que fazer para aumentar o engajamento, porque a gente quer que episódios como esse ajudem e transformem a vida do empreendedor, a vida do colaborador também, de diversas empresas aí que estão precisando ouvir um pouquinho de Prospect Experience. É isso aí. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.